Olá, bem-vindos ao curso de desenho arquitetônico e nessa aula eu vou falar sobre planta baixa. Vou explicar alguns conceitos da planta baixa, vou fazer o desenho em AutoCAD, tá? Essa é a parte 1 do vídeo. Na parte 2 eu vou fazer o mesmo desenho, o mesmo projeto em Revit, para estar mostrando aí os dois sistemas aí que são mais comuns utilizados para fazer projetos arquitetônicos, tá? O que é a planta baixa? Basicamente, quando a gente trabalha com edificação, aqui tem um modelo 3D bem simples, bem simplificado, tá? Mais para frente aí eu vou ter também no canal um curso para a gente trabalhar com modelagem 3D, com renderização, para fazer modelos mais avançados, mas aqui é só para explicar o conceito do que é uma planta baixa. Temos aqui uma edificação, no caso aqui uma casa simples, né? E a planta baixa nada mais é do que um corte horizontal que a gente vai fazer nessa casa. E aí, pela norma, a indicação é que esse corte passe aproximadamente ali a 1,50 m. Então, no primeiro pavimento, ó, vamos cortar, vamos imaginar que a gente está pegando a casa que é 1,50 m de altura e cortou a casa. Mesma coisa aqui no segundo pavimento, ó. No segundo pavimento a gente vai imaginar, lógico, que o primeiro pavimento está cheio, tá inteiro, e vamos cortar aqui 1,50 m do segundo pavimento e fazer o corte na casa. Então, como essa edificação tem dois pavimentos, a gente vai cortar os dois pavimentos para mostrar os detalhes dos dois pavimentos, sempre a 1,50 m. Se eu vou fazer um prédio que tem mais pavimentos, eu vou fazendo sempre essa mesma lógica aí para os pavimentos seguintes, tá? E a gente tem que complementar as plantas baixas a planta de cobertura, que é depois vai fazer a vista superior do prédio completo, para mostrar ali o telhado, tá ok? Então vamos trabalhar aqui primeiro com a planta baixa do térreo. Então o objetivo dessa aula aqui agora é fazer o desenho da planta baixa dessa casa. Bom, para a gente começar aqui o projeto, uma coisa que a gente tem que entender são os elementos que a gente vai desenhar, tá? Nesse caso aqui, deixa eu mostrar aqui pela planta baixa para ser melhor. Nesse caso aqui, a gente tem alguns elementos. Então, a gente fez lá o corte a 1,50 m e a gente vai fazer uma vista superior. A gente vai imaginar que a gente está olhando aquele corte de cima. O que a gente tem de elementos, tá? A gente tem o primeiro elemento aqui, a gente vai começar o desenho, que é essa parede, que é a parede cortada. Então, se a gente olhar lá no 3D, a gente vê que quando corta aqui a 1,50 m, essa parede ela foi cortada. Ela tem ali, sei lá, essa casa vai ter um pé de, sei lá, de 2,80 m, 3 metros. Então, se eu cortar a 1,50 m, eu vou cortar aqui a parede. Então, essa parede vai estar cortada, tá? E aí, essa parede, como ela é elemento cortado e mais alto, eu vou representar ela com uma linha aqui mais grossa, mais espessa, tá? Além disso, eu também vou ter como elementos cortados a porta e a janela. Repara que no caso da janela, se a gente voltar no 3D, vou conseguir explicar um pouco melhor. Então, aqui no caso da janela, o que vai acontecer? A gente tem que representar ali duas coisas: a janela e o peitoril, que é essa parede que está embaixo da janela. A gente está imaginando uma vista superior, né? Eu estou aqui em cima da janela, olhando de cima para baixo. Eu vou ver as linhas do vidro aqui, da esquadria do vidro, e a parede embaixo da janela. Então a gente tem os dois elementos. Repara que o vidro ele foi cortado, tá vendo? Quando eu cortei 1,50 m. O peitoril aqui de baixo, não. Ela é uma parede que não foi cortada, uma parede em vista. Já no caso da porta, a porta também foi cortada. Ela é um elemento, ela tem 2,10 normalmente, uma porta, né? Então se eu cortar 1,50 m, eu vou cortar o elemento porta. E por que isso é importante? Porque na hora que eu for escolher as linhas que eu vou utilizar no meu projeto, eu tenho que levar isso em consideração. A parede que foi cortada, ó, uma linha mais grossa. O vidro, a esquadria, né, a janela de fato, que também foi cortada, eu vou usar uma linha média, um pouco mais grossa, uma linha média grossa. A parede aqui em vista, que é aquela paredinha peitoril, né, que está embaixo da janela, não foi cortada, a parede está em vista. Então eu vou usar uma linha média mais fina. No caso da porta, a porta também foi cortada quando a gente cortou 1,50 m. Então eu vou usar uma linha média mais grossa. Agora, indica qualquer outro elemento, por exemplo, móveis. Móveis ele também é um elemento que não é cortado. Então ele vai ter aqui as indicações quando eu for fazer aqui mobiliário, por exemplo, eu vou usar o quê? Uma linha média mais fina, semelhante aqui ao da peitoril. E qualquer marcação de piso, que é o elemento mais baixo que a gente tem, a gente vai usar uma linha mais fina. Então essas marcações de abertura das portas, a gente vai fazer, lógico, isso lá no projeto um pouco mais elaborado, tá? Com a curva certinha aqui. Essa marcação que é a marcação de desnível, achuras de piso, por exemplo. Então qualquer marcação de piso, como é um elemento mais baixo aqui no meu projeto, eu vou fazer com indicações de linha fina. Então basicamente aqui a gente vai usar, nesse primeiro momento, 4 tipos de linhas contínuas, tá? A linha grossa para a parede, a linha média grossa para elementos médios ali cortados, que é o caso das janelas, o caso das portas, por exemplo. Uma linha média fina para elementos em vista mais altos, que é o caso do peitoril, qualquer tipo de parede bancada assim que tenha menos de 1,50 m, móveis, mobiliários, e uma linha mais fina para marcações de elementos de chão, achuras,
desníveis, etc., laje e outros elementos que são marcações de chão, tá? Bom, além disso, eu vou também utilizar aqui uma outra linha, que é uma linha para marcação de projeções. O que é essa linha de projeção? A gente vai ter, quando a gente cortar a casa a 1,50 m, a gente vai ter elementos que vão ficar acima de 1,50 m. Por exemplo, acontece nos casos de janelas de banheiro. Janela de banheiro, se a janela do banheiro ela for ficar acima, se o peitoril dela for acima de 1,50 m, ela não vai aparecer, em teoria, no corte da planta baixa, porque o corte é feito a 1,50 m. Então, se for uma janela de banheiro, por exemplo, tiver um peitoril de 1,40 m, ela vai aparecer aqui, então eu vou desenhar da forma convencional. Mas se ela for uma janela de banheiro que tem um peitoril de 1,60 m, que é o mais comum, né? As janelas de banheiro normalmente elas são mais altas para impedir a visibilidade da pessoa que está tomando banho, etc. Se ela tiver um peitoril acima de 1,50 m, em teoria ela não vai aparecer. Mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com a escada. Quando eu faço um projeto de uma escada, metade da escada, se eu for imaginar que eu vou cortar 1,50 m, metade da escada vai aparecer. A outra metade superior da escada não vai aparecer, porque ela está acima de 1,50 m. O telhado da casa, em teoria, ela não vai aparecer aqui na planta, porque normalmente o telhado, o beiral do telhado, por exemplo, da casa, está acima de 1,50 m. Então, esses elementos que estão acima de 1,50 m, que em teoria não apareceriam, mas são importantes de estarem aqui, né, em termos construtivos, eu preciso saber onde tem a janela do banheiro, preciso saber onde é que tem, como é que são os detalhes da escada como um todo. Eu vou representar com linha de projeção, tá? Basicamente, a linha de projeção que eu posso utilizar é uma linha traço dois pontos, que é a linha que é recomendada no desenho técnico, mas no desenho arquitetônico eu posso também utilizar a linha tracejada, tá? Então, em desenho técnico, a linha tracejada é para elementos ocultos, que são elementos que estão atrás de outros. Eu tenho um detalhe construtivo, alguma coisa que está atrás de um outro, eu uso para arestas ocultas, né, a linha tracejada. E a linha de projeção é a linha traço dois pontos. Na arquitetura por convenção, a gente pode usar para projeção aqui tanto a linha traço dois pontos como a linha tracejada. As duas são utilizadas e aceitas aí no desenho arquitetônico, tá? Em desenho técnico, lembra, tracejada para arestas ocultas, traço dois pontos para a linha de projeção. Ou então, são basicamente esses 5 tipos de linhas. Então, aqui no AutoCAD agora, ó, eu vou vir aqui no AutoCAD, vou abrir um arquivo novo, ó, novo, desenho. Vou começar aqui a configuração, tá? Essa malha que aparece aqui no AutoCAD quando eu trabalho com arquivo novo, né? Eu posso configurar aqui nessa barrinha lateral, tá vendo? Eu posso desligar e ligar. Ela aqui, por enquanto, só com esse primeiro botão ligado, ela vai só dar uma indicação visual, tá? Se eu ligar esse segundo botão, aí de fato eu vou caminhar, ó, tá vendo que o mouse ele fica andando em quadradinhos, ó. Eu tô de fato caminhando na malha, repara, ó. Então, se eu quiser fazer um desenho utilizando a malha, eu ligo os dois, tá? Se eu quiser só visualizar a malha, eu ligo só o de cá. E no meu caso, por exemplo, que eu não gosto de ficar visualizando a malha, eu trabalho com o de cá. Outra coisa importante aí é que eu posso trabalhar também com a questão da configuração de cores aqui no AutoCAD, tá? Vou vir aqui na opçãozinha de A, as configuraçõezinhas do Azinho aqui do AutoCAD. Opções. Deixa eu desativar aqui, perdão. Opções. E aqui, ó, em exibir cores, eu posso alterar. Por exemplo, eu prefiro trabalhar com a tela aqui mais branca, tá vendo? Tem gente que gosta de trabalhar com ela mais escura. Aqui eu mudo a cor da tela de desenho. E aqui em cima é o esquema de cores da interface, tá? Então eu posso botar aqui, por exemplo, clara. E vai do gosto pessoal, tá? Vou deixar mais claro aqui até para facilitar a visualização. Bom, abri o AutoCAD aqui, tem duas coisas que são importantes a gente começar a desenhar. Para começar a desenhar, primeiramente, é interessante já criar as camadas que você vai utilizar no desenho. Então eu vou vir aqui, a propriedade das camadas, e vou criar as camadas que eu vou utilizar, tá? Essas camadas não são definitivas, eu não preciso criar todas as camadas e aí depois não posso criar mais nenhuma. Eu vou criar as que eu vou utilizar por enquanto, se eu tiver necessidade de criar mais depois, eu vou criando mais, tá? Mas basicamente aqui o botãozinho laranja cria camadas novas, o botãozinho vermelho eu vou excluir essas camadas se eu precisar, se eu perceber que eu criei errado, que eu não vou precisar mais delas. Então vou vir aqui na camadinha amarela, eu vou criar as camadas, ó. Vou fazer aqui uma pena grossa. Vou até colocar aqui só o P para facilitar, ó. Uma pena média grossa, uma pena média fina e uma pena fina por enquanto, tá? E além disso eu vou criar uma camada aqui de linha
para uma linha tracejada. Nas configurações aqui em geral, ó, o que é importante para a gente agora nesse momento? Indicar as cores, porque no AutoCAD, a gente vai trabalhar aqui na interface AutoCAD, cada cor representa um tipo de linha diferente, uma camada diferente. Então, para eu conseguir visualmente aqui diferenciar o que eu estou trabalhando, né, com qual camada eu estou trabalhando, ou qual tipo de linha eu vou trabalhar, eu vou indicar uma cor diferente para cada camada, e eu vou saber certinho se eu estou aplicando corretamente. Na hora de imprimir, a gente pode configurar as espessuras. Se quiser já configurar aqui, tem experiência, já tem uma habilidade com AutoCAD, quiser já configurar de uma vez as espessuras, não tem problema. Mas o importante agora é colocar as cores. Depois, na hora de imprimir, eu consigo lá indicar para cada cor uma espessura. Então, eu vou indicar aqui, para pena grossa, vou usar aqui a cor 05. Para pena média fina, aqui a cor 04. Perdão, para média fina, a cor 03. Para média grossa, a cor 04. Para pena fina, aqui a cor 2. Para a linha tracejada aqui, o que é importante? Eu vou deixar ela na cor 1, aqui nessa cor branca aqui por enquanto, tá? Só que aqui é importante o tipo de linha. Então as outras linhas são todas contínuas, elas são mais espessas ou mais finas, né? Mas a linha tracejada ela é uma linha diferenciada. Então eu vou vir aqui no tipo de linha e vou alterar. Eu vou vir... Senão, como o meu AutoCAD aqui é recém-instalado, ele não tem as configurações aqui das linhas carregadas. Então eu vou vir aqui e vou carregar. Ó. Ele tem aqui várias opções, tá? Então eu poderia pegar aqui a traço ISO, que ele é uma opção de linha tracejada. Lá embaixo tem algumas outras também, ó, tracejada, linha traço 5 vezes, tá? Vou pegar aqui as configurações, então, de linha tracejada da norma ISO, tá? Então, carreguei ela aqui, vou clicar nela agora e vou aplicar na minha camada. Então, tá aqui, tá? Então, lembra, na hora de carregar, ele vai carregar aqui nas opções, mas na hora de ativar aqui na camada, você tem que clicar nela novamente e dar um OK para ele inserir o tipo de linha aqui na camada. Então, eu criei aqui os tipos de linhas que eu vou trabalhar, tá? Vou criar uma linha aqui, uma outra camada aqui também, já para agilizar, ó, de legendas. Depois a gente vai ter que criar uma camada para legendas e cotas, para achuras e outras simbologias, tá? Vou deixar uma camada aqui de legendas e vou colocar ela aqui como pena, ou como coro 1 aqui, para diferenciar também, tá ok? No caso da legenda, ó, cuidado, ela vai ser uma linha contínua, tá? Então estão aqui as minhas primeiras camadas criadas. Bom, outra coisa que é interessante fazer aqui no AutoCAD no início é indicar aqui no AutoCAD, na função unidades, a gente vai indicar as unidades de medida que a gente vai trabalhar, tá? Nesse caso aqui específico, repara, ó, eu vou utilizar aqui no meu trabalho os centímetros. Eu poderia fazer esse projeto em milímetros, em centímetros, em metros, tá? Eu vou trabalhar em centímetros. Dessa forma aqui, o AutoCAD vai entender que a minha inserção de numérica aqui, quando eu for inserir uma unidade, ela vai ser para centímetros, tá? A precisão aqui, ó, pode deixar várias casas decimais, não tem problema. E eu vou trabalhar com ângulo aqui em graus também, tá? Então, vou dar OK. Então, o que o AutoCAD vai entender? Que qualquer numeração que eu indicar aqui vai estar em centímetros na hora de trabalhar. Isso vai ajudar depois em outras configurações, na hora de trabalhar com escala de impressão. Bom, feito isso, agora eu vou começar o desenho. Então, vou começar primeiro aqui fazendo as paredes. Para fazer as paredes, o que eu vou recomendar? Tem vários métodos. Você poderia ir desenhando as paredes um pedacinho de cada vez e tal. Como é que eu gosto de trabalhar? E fica a minha indicação. Vou pegar aqui a camada que eu vou trabalhar, que é a camada pena grossa. E vou fazer as paredes aqui e vou imaginar que não tem janelas e portas. Vou fazer todas as paredes de uma forma mais ágil. Depois eu vou abrindo aqui os vãos das janelas e portas e dos outros detalhes, tá? Mas fica mais fácil fazer isso. E aí, como é que eu recomendo trabalhar? Faça o contorno para marcar certinho o contorno, e aí você vai ter lá uma indicação certa de dimensão, né? Se você fizer o contorno da casa com a dimensão correta, lá você vai ter aqui no AutoCAD um desenho que tem ali uma base de dimensões para você ter de segurança. Já sabe que vai estar com as dimensões certinhas, tá? Depois a gente vai trabalhando com as divisões internas. Então, eu vou fazer o contorno externo aqui primeiro, ó. Pego a ferramenta linha e vou começando a trabalhar. Então, você pode começar clicando aqui na tela, você pode começar a desenhar, né? O mouse vai direcionar para onde você quer a linha, tá vendo a direção da linha? Você quer para baixo, para o lado, para o outro, ou colocar uma angulação específica. E a gente vai começar a desenhar. Ó. Nesse caso aqui, a primeira linha, vou começar aqui desse contorno, ó, 1,7 m. Depois aqui para baixo, daqui até aqui,
820. Opa, não saiu aqui da configuração. Então, 700. Aqui para baixo, 820. Daqui para cá, para fazer esse contorno, repara, ele é 312,5, mas aqui nas cotas, essa indicação desses tracinhos, ele mostra da onde até onde é a cota. 312,5 é desse tracinho até aqui, ó. Só que aquela linha lá de cima, ó, ela vai daqui, que pega o tracinho, mas vai até o final, que pega o tracinho de cá. O que que significa isso? Que daqui, ó, que é essa linha, até lá é 312,5 mais 25, tá vendo? Ele vai pegar as duas cotas, daqui até aqui 312, mais aqui 25, tá? Então dá 337,5. Lembrando que aqui no AutoCAD, tá, pessoal? O ponto é que define a decimal. Se trabalha, se bota a vírgula aqui, vírgula trabalha com coordenadas. Então ele vai usar a vírgula para coordenada. Então você bota 37,5, 337,5, ele vai entender que 337 é x e o 5 é y, que a vírgula diferencia a coordenada x e y. Como a gente quer 337,5, trabalha com ponto, tá? Que é o padrão americano. Bom, continuando aqui, ó, daqui para baixo, eu tenho 215 mais 25. 215 mais 25 igual a 240. Ó, a linha aqui da cota, ele vai pegar daqui até aqui embaixo. Ou seja, 240. Ou 215 mais 25, que é a mesma coisa. Então, 240. Então, vou fazer agora mais ágil, tá? 362,5. 285. 60. 545. Bom, repara que eu fiz aqui todas as dimensões, tá vendo? Eu vou até tirar aqui da frente dali das coordenadas para não. E fechou certinho. Então, quando fechou certinho aqui, eu sei que os meus contornos aqui estão adequados. Tá vendo aqui? Meu desenho aqui está com as dimensões corretas. Isso é muito importante para a gente ter essa base aqui segura de que o restante do desenho vai estar correto. Se eu não fizer isso, ou fizer alguma coisa errada aqui nessas dimensões do contorno, pode acontecer do meu restante do meu desenho inteiro ficar errado. Então faça isso aqui, confere as dimensões certinhas, dá uma conferida geral com mais calma, para que depois as dimensões internas fiquem mais corretas, tá? Bom, agora que eu já fiz o contorno, eu vou agora fazer as divisões internas e as paredes aqui, lembrando que tem paredes de 25, paredes de 15. E eu vou imaginar inicialmente aqui que não tem portas e janelas, para fazer mais ágil, tá? Utilizando aqui o offset e o trim. Para quem está fazendo em português aí, né, seria a ferramenta deslocamento e a ferramenta aparar. Para fazer isso, ó, repara, primeiro eu vou fazer essas paredes externas, elas são de 25. Então eu vou vir aqui, ó, deslocamento, offset, né? Digito o valor que eu quero. Então, repara, eu peguei a ferramenta aqui, offset, deslocamento, digito o valor, 25, porque é a espessura aqui da parede, ó. Eu quero fazer essas linhas internas agora. E dou um Enter. Quando eu faço isso, quadradinho agora, ó, a linha, o mouse ficou um quadradinho. O que que eu vou fazer? Vou clicar na linha e vou indicar para onde eu quero que essa cópia seja feita. Cliquei na linha, ó, se eu botar o mouse para fora, vai fazer a cópia para fora. Mas é claro, eu já fiz o contorno externo, eu quero fazer a cópia para dentro, fazer o contorno interno. Então eu preciso botar o mouse para dentro, ó, bem para dentro, tá? Não precisa ficar colocando o mouse aqui coladinho, pode botar o mouse bem para dentro e clica, ó. Clico na linha, mouse bem para dentro, clico na linha, mouse bem para dentro, ó. E vou clicando. Cuidado para não clicar para fora, porque a gente já fez o contorno externo. Se você clicar para fora, você vai mudar as dimensões da casa. Então tá tudo aqui, tá vendo as cópias que eu fiz estão todas dentro. Se tiver para fora, apaga, faz de novo, dá uma conferida na medida, tá? Para fechar essas quinas aqui, ou para ajustar essas quinas que estão abertas, tá vendo? Porque as paredes aqui não ficam cruzadas e nem abertas. A gente pode usar aqui a ferramenta aparar para cortar, ó. Então aparar, dá um Enter, e você pode ir cortando. Mas a ferramenta mais simples de utilizar aqui é essa aqui, ó, que é o Concorde. Vou clicar nela aqui, ou o Fillet, né? Pego nela aqui, ó, clico nas duas linhas, ele ajusta para mim, ó, quando estiver cruzando. E quando estiver aberto assim também, ó, cliquei nas duas linhas, ele abre, tá? Aqui eu cliquei nas duas linhas, ele ajeita. Um macete de AutoCAD, ó,
eu quero usar a mesma ferramenta fillet. Para cada uma dessas quinas aqui, eu vou usar a mesma ferramenta. Então, se eu der, em vez de ficar indo lá em cima de novo pegar o fillet, como a última ferramenta que eu utilizei foi o fillet, se eu der um enter aqui no AutoCAD, ele pega a última ferramenta que eu utilizei, ó. Então ele vai pegar o Concorde. Agora eu quero usar o Concorde de novo, dou outro enter, ó. Então sempre que você quiser pegar a mesma ferramenta, você não precisa voltar lá em cima, nem botar o comando. Basta dar um enter que ele já pega a última ferramenta que você utilizou. Então fiz aqui as paredes externas da minha casa. Agora eu vou fazer as divisões internas da casa. Mesma coisa, eu vou usar aqui o fillet e o aparar para fazer as divisões. É muito mais simples do que ficar aí desenhando pedacinho por pedacinho. Vocês vão fazer de forma muito mais ágil, tá? Por exemplo, aqui eu vou fazer aqui a minha área de serviço, ó. Eu sei que as dimensões internas daqui até aqui, agora eu quero copiar daqui, dessa linha de dentro, para cá. Vou vir na cota, ó, é 195. Por quê? Tá pegando daqui, ó, linha de dentro até o de cá, ó. Então eu vou pegar somente essa cota de cá, 195. 25 aqui é essa cotinha aqui de dentro, que não tá nessa dimensão. E 15 é essa cota aqui de dentro, que não tá aqui nessa dimensão. Ele tá fora aqui da cota, porque como ele não cabe, a recomendação é que a gente coloque do lado, próximo a ele, tá? Mas vamos lá, eu vou pegar aqui a ferramenta Offset agora, vou botar 195, vou copiar a linha de dentro. E essa paredinha agora é de 15, então eu botei 195 e vou botar agora 15, ó. Deslocamento, 15, dá um Enter, copia. Agora eu vou fazer a outra parede, ó. Vou pegar daqui para cá, 312,5. Copio. Depois a espessura da parede é de 15. Opa, perdão. Daqui para fora, tá? Pessoal, fez aqui a dimensão. Pega aqui a reguinha, ó, utilitários. Pega a reguinha, tem aqui, ó, régua rápida. Coloca aqui dentro, dá uma conferida, tá vendo? Ó, tá lá, 195, 312, tá certinho. Confere, não custa nada, confere direitinho as dimensões, vê se tá tudo certinho. Porque é melhor você parar e conferir nas dimensões do que depois no final de tudo você perceber que você fez errado e ter que refazer todo o desenho, tá? Ó, fiz aqui o ambiente, o que eu posso fazer agora? Pego a ferramenta tesoura e vou tirar aqui o excedente, ó. Tá feito ali esse ambiente. Vou ajustar aqui a quininha. Aqui também não tem esse cruzamento, ó. Pego lá, pega a tesoura, dá um Enter e você vai conseguindo cortar. Então, eu fiz aqui o ambiente, tá? Então, vou fazer mais rápido aqui os outros ambientes agora para agilizar o processo, tá? Mas o processo é sempre esse. Pegar o offset, pegar depois o trim. Então, o offset aqui agora, ó, da dispensa, 170, 220. Então, vou pegar aqui, ó, 170. Aí lembra, tem 15 da parede, que é para fora. 220. 15 da parede. Então, esse ambiente aqui de baixo, toma cuidado com ele, ó. Porque repara, ó, o 125 que está aqui é dessa linha para a linha mais grossa aqui, ó, para a linha de fora, ó, que é 125. Mas repara, a linha de dentro está um pouquinho mais para dentro, tá vendo? Essa parede aqui é de 25, essa é de 15. Então aqui até é um erro de cota, tá? Depois que a gente for fazer as cotas certinhas do ambiente, a gente vai corrigir aqui e fazer uma cota correta desse ambiente, ó, porque esse 125 aqui confunde pra gente pra caramba, ó. E esse ambiente, na verdade, é 135, porque 125 vai até essa face aqui de fora. Como a face de dentro é um pouquinho mais para dentro, ó, vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó, eu tenho que adicionar mais 10, porque a parede de dentro é mais fina, então dá 135, tá? Um outro jeito de a gente perceber também que isso aqui, ó, é essa linha, tá vendo que a gente já tá feita aqui, eu posso simplesmente estender ela, ó. Se eu pegar lá o fillet, eu posso mandar esticar essa linha e ajustar com essa de fora, que seria isso aqui, né? Peguei essa linha e ajustei com essa, tá vendo? E aí eu dou 15 para dentro. Como eu fiz a linha de fora, né? Vou fazer agora o 15 aqui, ó. Pra dentro. Mesma coisa, eu vou pegar lá agora o trim, vou cortar aqui e vou ajustar, ó, tudo que é excedente aqui no meu projeto, ó. Já vai limpando bonitinho. E aí, o que eu recomendo sempre fazer? Terminou de desenhar, pega a reguinha aqui, ó, medição, rápido, bota o mouse aqui dentro, ó, e confere lá, 170, 220, 135, 220, tá certinho. Aí perceba agora que essa parede aqui, ó, ela estica até o final.
Então eu posso usar aqui também o fillet, eu poderia fazer o fillet dessa com essa de cá, mas eu posso simplesmente pegar também aqui embaixo da tesourinha, tem o estender, que ele faz o inverso. O aparar ele corta, o estender, ó, se eu pegar ele aqui e dar um enter, eu estico as linhas, ó. Então eu mandei esticar a linha até lá o final. Agora eu pego de novo aqui a tesourinha, dou um enter e corto a linha, tá vendo? Então vou fazendo aqui os desenhos, ó, rapidinho, fui completando, tá? Mesma coisa aqui, ó, na escada, essa linha ela vai continuar e vai juntar com a de cá, ó. Então eu posso simplesmente aqui, ó, mandar estender essa linha, que eu sei que vai fazer parte lá, mandar estender essa, ó, e eu juntei. Na verdade é de dentro, ó. Tem que tomar cuidado aqui. Ó, fiz até um detalhe errado, né? Porque essa de fora aqui é um pouquinho mais fina, na verdade. Então essa de dentro que vai juntar com a de lá, né? Então aqui eu vou estiquei essa parede. Ó, vou até fazer de novo para vocês não confundirem, ó. Essa linha aqui ela estica para lá, ó, para juntar, né? Então eu vou pegar aqui e vou esticar, ó. Vou pegar o estender e vou esticar. Só que essa linha aqui agora, ó, de dentro, ela vai juntar com a de dentro aqui também, ó. Então primeiro tem que fazer o quê? Dar um offset de 15 para marcar a de dentro. E aí essa linha, ó, eu vou juntar essa linha com a de dentro aqui, ó. Essa linha com a de dentro, tá? Vou ajustar aqui essa sobra também, ó, já de uma vez, para não ter erro. E agora aqui eu tenho que trazer o 15 para fora, ó. Porque essa parede aqui de fora é de 25, mas essa de dentro é de 15. Então eu vou pegar aqui agora 15 e vou trazer para cá. E aí essa parede aqui agora junta com essa, tá? E aí, lógico, pega a tesourinha, ó. Pega a tesoura, dá um enter, corta aqui, ó. Corta aqui também essa sobra. E eu vou ter ali a divisão interna, tá vendo? Bom, para fazer aqui também, ó, a marcação do pilar. Isso aqui no caso é um pilar que vai estar no nosso alpendre, né? O alpendre é uma varanda térrea. E ele vai ter aqui um pilar, porque aqui não vai ter parede, tá vendo? Repara que não tem marcação de parede aqui. Ele é aberto, esse ambiente, mas tem um pilar ali estrutural, tá? Esse pilar aqui não foi feito cálculo estrutural nem nada, isso aqui é só uma representação arquitetônica exemplificada aqui, tá, pessoal? Lógico que se for fazer um projeto para valer, a gente tem que fazer um projeto aqui desse elemento estrutural, tá? Então aqui é só uma indicação de desenho para a gente fazer um exercício aqui. Fiz um pilar aqui de 25 por 25, ó. Então peguei aqui o retângulo, vou fazer ali, ó, retângulo 25. Aí, nesse caso, eu quero usar a vírgula. Por que que eu estou usando a vírgula? Porque ele vai separar o x do y. Ó. Ele é 25 de x, 25 de y. Então, como eu quero botar as duas dimensões, eu boto 25 para x, vírgula 25, e eu tenho as duas dimensões. Só que eu quero esse retângulo aqui, ó, bem alinhado com os dois ambientes. Então, eu vou mover, pego aqui a pontinha do retângulo, e primeiro eu vou alinhar com esse aqui, ó. Repara, eu cliquei na ponta do retângulo. Agora eu não vou clicar aqui na parede, eu só botei mouse. Ó, botei o mouse em cima, desço devagar, ele vai alinhar, tá vendo? Ó? Com aquela outra quina. Só que eu quero alinhar com esse aqui também. Então eu boto o mouse em cima, puxo devagar para cá e repara, eu consigo fazer o alinhamento das duas juntas. Ó. Então botei o mouse aqui, desço devagar, ele faz o alinhamento com uma das quinas. Boto o mouse aqui agora sem clicar. Puxo devagar para cá. Na hora que juntar os dois alinhamentos, ele vai me indicar ali, ó. Só que eu até peguei o ponto errado, né? Perdão, ó. Quem vai estar alinhado com os dois aqui é essa quina de baixo. Então, vou fazer de novo. Ó. Peguei o pilar, mover, pego a quina de baixo e vou alinhar. Ó. Primeiro vou alinhar com essa de cá. Agora peguei a de cá, faço o alinhamento com a de cá. E quando juntar os dois alinhamentos, ele marca para mim onde vai ter ali o pilar, tá? E essa linha aqui, ó, o que que é essa linha? Essa linha está marcando aqui, pessoal, não tem parede. Então, ela marca aqui para mim o piso do alpendre, tá vendo? Está indicando que apesar de não ter parede aqui, existe um desnível, né? Tem aqui a laje. E aí tem um desnível que vai para grama, por exemplo, não sei o que tem aqui na frente da casa. Então, como aqui tem um desnível, tem a marcação de piso, vou pegar o quê? A linha fina para trabalhar. Ó. Pego a linha fina e faço a marcação aqui. Essas cores aqui, inclusive, pessoal, eu escolhi aleatória, tá? Lógico, tem vários padrões aí que o pessoal usa profissionalmente. É importante serem cores diferentes, mas vocês podem usar qualquer cor. Porque na hora de imprimir, a gente vai imprimir tudo preto e branco. No máximo em escalas de cinza, né? Não vamos imprimir colorido. Esse colorido aqui é só para a gente visualizar aqui no card. Então vocês podem escolher as cores de preferência de vocês aí. Então tá aqui a marcação feita inicial.
o meu projeto, tá? Vou fazer agora aqui a indicação das portas e janelas, aqui para a gente finalizar o primeiro pavimento. Depois vou fazer o segundo pavimento, mesmas coisas, tá? E aí, por fim, eu vou terminar essa aula aqui falando do detalhamento aqui de cotas, legendas, símbolos, tabelas, quadro de esquadrias, quadro de materiais, toda a simbologia que a gente usa no projeto também para a gente detalhar essas plantas baixas. Continuando, então só para ressaltar, né, aquela linha que eu falei aqui, ó, então no 3D, esse alpendre ele não tem parede aqui, mas ele tem a marcação do piso aqui, do desnível, né, então a gente faz a marcação da linha aqui, linha fina, que é uma linha de piso, para complementar, tá? Bom, vou fazer aqui agora as paredes, vou fazer os vãos das paredes ou das portas e janelas. Os desenhos aqui das portas e das janelas, é aceitável fazer esse desenho mais simples, tá? Então, o desenho da janela aqui, ele tem as duas linhas que representam o peitoril, que é a parede, e as duas linhas representando a esquadria, né, e o vidro. E a porta também tem essa linhazinha aqui, o retângulo que representa a porta, né, e aí a marcação de abertura, e quando tem desnível, tem portas que vão ter desnível, outras que não vão ter. Quando tem um desnível, a gente faz essa linha de desnível. Eu vou usar aqui alguns blocos já prontos, tá? Inclusive, vou disponibilizar aqui no vídeo para os alunos aí do curso. Vou disponibilizar também lá para vocês na sala virtual. Só para o trabalho ficar, a planta ficar um pouquinho mais bem elaborada, mais bonita visualmente. Mas vocês podem fazer a representação mais simples também, tá? Mas o primeiro passo para fazer portas e janelas aqui é fazer os vãos. Então, vamos fazer aqui as aberturas, os vãos, para depois colar o bloco, para quem for usar os blocos, né? Ou para fazer o desenho, para quem for fazer os desenhos. Bom, as janelas aqui em geral, elas são centralizadas, tá vendo? O padrão das janelas. Haverá janelas que não são centralizadas. Quando a janela não é centralizada, a gente tem que obrigatoriamente cotar a janela, tá? Quando a janela é centralizada, não é necessariamente obrigatório, porque a gente tem que fazer, lógico, aqui a simbologia e a indicação certinha das dimensões da janela. Então, lá no trabalho final, quando eu terminar o vídeo, vai ter a planta completa com toda a parte de legendas, cotas, simbologias, tabelas, e aí tem a indicação das legendas das janelas. Mas não precisa necessariamente cotar aqui o espaçamento da parede até a janela, porque ele está centralizado, tá? Então aqui nesse caso todas elas vão estar centralizadas aí nas paredes. Para fazer aqui o vão da janela centralizado, ó, pego a ferramenta linha, como a gente está trabalhando ainda com a parede, vou voltar aqui para a pena de parede, porque eu vou fazer o vão na parede, né? E aqui eu vou marcar o centro. Tá vendo que ele não está marcando? Tá pegando aqui somente, tá vendo? Ó, o ímãzinho aqui do AutoCAD está pegando somente as pontas, ó. Não consegue pegar o meio. Isso é porque a gente tem aqui a indicação do nosso OSNAP, tá vendo que é aquela ferramentazinha que é o ímã. Então se eu tentar clicar aqui no meio, mesmo clicando aqui no meio, ele pega lá na ponta. O que eu tenho que fazer para ele pegar aqui no meio? Eu tenho que vir aqui no Snap ó, e ativar as funções que eu vou utilizar. Nesse caso aqui é a função meio, tá? Eu vou ativar até alguns outros aqui que são importantes, ó. Perpendicular por enquanto, paralela também. Alguns outros depois a gente vai ativando conforme a necessidade. Mas aqui agora, nesse momento, que a gente vai fazer é utilizando aqui a ferramenta meio, no Snap, eu marcar aqui o centro, onde eu vou ter a janela. E eu vou botar aqui as dimensões da minha janela, dependendo do tamanho dessa janela aqui, eu vou marcar aqui, marcar o vão. Nesse caso aqui, essa janela, se eu não me engano, ela tem 1,60. Então eu vou pegar aqui a ferramenta deslocamento, né, offset, e vou dar 80 de deslocamento. Por que 80? Porque como ela é 1,60 no total, eu tenho que dar 80 para um lado, 80 para o outro. Venho com a ferramenta tesourinha, dou um Enter e corto o vão da minha janela, tá? Mesma coisa as outras. Aqui tem uma porta de correr, então vou fazer a marcação de centralização. Essa porta de correr, ela tem 1,20, então eu vou deslocar 60, ó, 60 para um lado, 60 para o outro. Pego a tesourinha, né, o aparar, o trim, e abro o vão. Então é bem simples, tá? Vou fazer os vãos aqui para ficar mais rápido o vídeo, de todas as portas e janelas aqui do trabalho, tá? Em relação a essa planta que está aqui, eu vou fazer algumas modificações, tá? Aqui, por exemplo, ele tem a cozinha, a gente tem aqui uma despensa e área de serviço. Eu vou inverter, vou fazer uma porta extra aqui, fazer aqui com a minha área de serviço, e essa portinha aqui, ó, que conecta a despensa com a área de serviço, eu vou conectar direto na cozinha. Então, a gente vai ter a cozinha, vai ter a porta aqui que dá para a despensa, e vai ter a porta que dá para a área de serviço, tá ok? Vou fazer umas modificações aqui em termos de projeto, mas vocês podem fazer aí conforme acharem mais interessante. Bom, retornando aqui, o que eu fiz aqui só para vocês verem, abrir os vãos das janelas, e aqui no caso da porta de correr, né?
Vou usar o mesmo modelo de janela, tanto para área de serviço, como para a cozinha, como para a sala, como para o escritório. Uma janela de 1,60 m, então uma janela bem grande. Aqui nesse cara a gente vai ter um outro modelo de janela, né? Que ele vai fazer. Ela vai ter 90 centímetros e vai pegar toda a escada. E como o peitoril é pequeno aqui, ele também vai ser aberta, tá? Porém, a gente tem duas janelas aqui especiais, que são a janela do banheiro e da despensa. Essas janelas aqui do banheiro e da despensa, elas têm o peitoril maior do que 1,50 m. Como elas têm um peitoril maior do que 1,50 m, eu não vou abrir o vão na parede, ó, porque aqui, em termos de desenho, continua existindo a parede cortada aqui. A parede ela vai continuar cortada. Aqui, ó, nessa janela, a gente tem que cortar a parede, porque nesse trecho aqui não tem a parede cortada, vai ter a parede em vista, que é o caso aqui, tá vendo? Que é o peitoril da janela. Mas nesse caso, continua sendo a parede cortada lá, linha grossa para a parede, tá? O que vai acontecer é que o desenho da parede aqui vai aparecer tracejado. Então, deixa eu pegar o- a, a camada tracejada, aqui, linha tracejada, né? E vou fazer aqui o desenho, ó, da minha parede, tá? Vou dar um offset aqui. Dois para um lado, dois para o outro, vai ficar com mais ou menos 4, ó. Faço uma linha no meio, dou um offset de 2 e 2 para ficar com 4 mais ou menos ali, o tamanho do vidro da esquadria. Mesma coisa aqui, ó. E aí, esse é um desenho com linha tracejada, ou traço dois pontos, que é o caso aqui, tá vendo? Que ela está indicando que tem uma janela em projeção. A parede continua sendo linha grossa, tá? No caso dessas janelas aqui convencionais, o que a gente teria que fazer é pegar a linha média fina para a parede, que é um elemento mais baixo, não está cortado. Então, a linha média, ela é um pouco mais grossa do que a linha do piso, um pouco menos, mais fino do que a linha do vidro da janela. Por que a linha do vidro da janela é mais grossa do que a da parede da janela? Porque o vidro da janela em si, né, esse quadril foi cortado, é um elemento cortado, então ele fica com a linha um pouquinho mais grossa. A paredinha aqui do peitoril, né, mais baixa, ela fica com a linha um pouco mais fina. Então, ó, parede com linha média fina e aí com a média grossa, vou fazer aqui o vidro. Vidro, dou um offset aqui para cima, um para baixo. Então, fiz uma linha no meio, dou um offset para cima e para baixo e apaga do meio para indicar o que o vidro, tá? Vou trocar essa representação aqui para uma representação usando os blocos, vou mostrar os blocos aqui agora para vocês, mas só para vocês verem como é que é o desenho convencional, tá? Então aqui ficaria as janelas convencionais dessa forma, aqui as janelas com peitoril maior do que 1,50 m. E vou fazer aqui agora a marcação dos vãos das portas, tá? Então vou voltar lá para o layer parede, ó. Qual a diferença da porta para a janela? Porque a porta agora não está centralizada, ela tem uma distância em relação à parede aqui, o limite da parede, ó, que a gente chama de boneca, né? Aproximadamente ali 10 centímetros, isso varia dependendo do projeto. Pode variar essa dimensão aqui, mas em padrão ali mais ou menos uns 10 centímetros. E aí eu vou usar esse mesmo padrão aqui de boneca 10 centímetros para todas as portas, tá? Então é sempre que eu escolho onde eu vou posicionar a porta, e aí a porta ela tem uma distância aqui por conta da maçaneta, da abertura, né? Em relação à parede de mais ou menos uns 10 centímetros. Então aqui, ó, no meu caso aqui eu vou ter uma porta aqui, então eu faço a marcação, ó, rente à linha, pego o offset, dou offset de 10 para afastar ela da parede, e depois a porta ali que é de 70, do offset da porta. Pego a ferramenta tesoura, corto aqui e corto aquela linha inicial base. Simples, tá vendo? Vou fazer mais um e depois eu vou mostrar um macete aqui, ó. Essa aqui também, ó, vai ter uma porta aqui. Então, só que dessa vez essa porta, ela não existe a porta aqui no desenho, ó, mas eu vou adicionar, porque eu quero transformar isso aqui numa dispensa aqui, área de serviço, para aproveitar o espaço maior, né? Então, eu vou fazer aqui uma porta nesse canto. Faço uma linha no canto onde eu quero inserir a porta. Dou o espaçamento inicial de 10 centímetros. Depois dou o espaçamento ali do tamanho da minha porta. E eu passo tesourinha para cortar, tá? Se eu tiver portas aqui parecidas de mesma dimensão, vocês não precisam ficar fazendo esse processo. Eu vou selecionar aqui as duas linhas do meu vão, ó. Vou copiar, por exemplo, a porta aqui do meu lavatório, do meu lavabo, também é de 70. Então, eu vou pegar essa porta que eu fiz aqui para de serviço, vou selecionar as duas linhas, onde marco o início e o fim da porta, copiar, vou pegar como referência essa quina interna, ó, e colo ali a marcação. Pego a tesourinha e corto. Pego ali o aparar, né, o trim, e corto. E assim vou fazendo, tá? A gente tem uma outra porta aqui, ó, só pra gente revisar, ó. Então tem outra porta nessa parede, que é essa porta de cá. Repara que eu faço a primeira linha alinhado com a parede, dou o afastamento ó, de 10. Opa. Ó, quando eu clicar na linha, não cometo o erro que eu cometi. Eu clico na linha, afasto o mouse, clica novamente, tá? Para ele não correr e ir para trás. E depois um afastamento ali de 80, porque essa porta aqui vai ser a porta da cozinha, um pouquinho maior.
Tem um fluxo um pouco maior, né? Vou fazer uma porta de 80 aqui. Tem um pouco mais de acessibilidade. Bom, então é isso. Vou fazer as outras portas aqui, os outros vãos das portas. Então tá aqui feito os vãos de todas as portas, tá? Botei uma porta de 90 aqui na entrada da casa. Aqui no escritório botei uma portinha de 70, lavatório de 70, dispensa portinha de 70. Aqui na área de serviço tem uma portinha de 70, mas para fora aqui eu coloquei uma de 80. E daqui da sala para a cozinha, ó, que tem bastante fluxo e tal, botei uma porta de 80, tá? Então tá aqui feitas as divisões, ó. Então a gente fez basicamente aqui todas as paredes. Fiz as marcações das paredes do meu projeto. Agora eu vou inserir os blocos aqui dos componentes, tá? Os blocos de móveis, os blocos de janelas e portas, tal, antes de fazer a parte de legendas. Mas agora, antes de passar para a parte dos blocos, vou fazer aqui agora, no mesmo processo que eu fiz aqui o térreo, vou fazer agora o primeiro pavimento, tá? Mesmos procedimentos, tá? Vou fazer um pouco mais ágil aqui para poder agilizar o processo. Vou estar filmando aqui, então que já fez aí o primeiro, entendeu? O processo pode adiantar o vídeo um pouquinho, mas eu vou mostrar aqui no vídeo eu fazendo o primeiro pavimento, né? Segundo andar, só para poder revisar aí para quem tem dificuldade, tá? Pessoal, essas modificações que eu fiz em relação ao projeto pessoal, o projeto que está aqui disponível para vocês, os alunos, no caso dos alunos da turma aí, tá? Vocês podem fazer as modificações que vocês acharem mais convenientes. Como é uma disciplina específica de desenho, eu não vou estar discutindo, a gente não vai estar aprofundando tanto questões de projeto, mas eu quero deixar vocês com um pouco mais de liberdade para escolher lá o tamanho das janelas, as posições das portas, fazer os ajustes de projeto que vocês acharem mais interessantes. Então, vocês podem fazer os ajustes. Igual eu fiz aqui, eu transformei essa dispensa numa área de serviço, transformei aqui a área de serviço numa dispensa, fiz algumas modificações aqui de tamanho de portas. Essa janelinha aqui da escada, tá vendo? Eu tava com um peitoril de... Tá igual a janela do banheiro, um peitoril de 150. Eu acho que fica mais interessante fazer uma janela, às vezes pegar uma janelona grande de fora a fora aqui na escada de vidro para deixar a escada visível e tal, e ter uma visibilidade legal da escada para fora da casa. Então vou, em vez de ser só uma janelinha de banheiro aqui, né, eu vou fazer uma janela maior. Então fiz modificações que eu achei mais interessantes. E aí vocês também, alunos, têm a liberdade de modificar o projeto da forma que vocês acharem melhor. Então agora eu vou trabalhar aqui no segundo pavimento, tá? No primeiro pavimento, na verdade, que é o térreo, né? O primeiro pavimento. Ah, só um detalhe aqui, ó. Para fazer o segundo pavimento, é interessante, não precisa fazer alinhadinho, depois a gente pode movimentar os desenhos aqui no CAD, né? Mas quem quiser fazer já alinhadinho, eu gosto, por exemplo. Eu vou pegar aqui, ó, clico na ferramenta linha, boto o mouse aqui em cima da quina, não precisa clicar, só botei o mouse, movi ele para o lado, ele vai já alinhar para mim, tá vendo? Então eu dou uma distânciazinha aqui, para poder separar os desenhos, dá um espaço para as legendas, para as fotos e tal, né? Vou começar o segundo desenho, ó. Aí eu já garanto que o desenho fica alinhado, tá? Bom, fiz o contorno. Vou fazer agora os pilares aqui, as marcações da varanda, tá? Dos pisos da varanda. Então, o pilar, vou pegar esse mesmo elementozinho que já está aqui pronto, né? Do pilar. Vou copiar. E aquilo que eu falei para vocês, ó, vou pegar aqui a quina, clico na quina para copiar, né? E vou alinhar com essas duas de cá. Ah, não, na verdade ela não é alinhada aqui na ponta certinho, né? Então vamos ter que fazer diferente, tá? Vou puxar para cá. E aí eu vou puxar para cá o valor de 240. Então, só para relembrar, ó, cliquei aqui no pilar, copiar, vou pegar aqui minha quina de referência. Boto aqui, ó, boto aqui sem clicar e boto pro lado. Só que tem uma distância, tá vendo? Da distância dessa quina até a posição final. A distância aqui da quina para a posição final do pilar, ó, 240. Então, botei aqui, alinhei, 240, fechou. Fazer o outro pilarzinho de lá e o outro sim, agora alinhado com os dois, né? Então, peguei aqui o pilar, copiar, pego a quina aqui de cima e eu quero alinhar. Esse lado, então botei o mouse aqui sem clicar, andei pro lado, botei o mouse aqui sem clicar, andei para cima e ele alinha os dois para mim e já posiciona, tá vendo? E essas linhas aqui de fora da varanda
marcação de piso. Então, eu vou pegar aqui a linha fina e vou fazer aqui a marcação de piso da varanda, tá? Essas duas linhas aqui que tem depois, ó, então tem a marcação de piso e tem essas duas linhas. Essas duas linhas são do guarda-corpo. Então, eu estou marcando aqui o guarda-corpo. Para fazer o guarda-corpo, a gente pode usar a linha média fina, semelhante à linha da parede em vista, né, dos elementos aqui, dos móveis, etc. Normalmente o guarda-corpo ali vai ter uns 90 centímetros e tal. Então, na verdade, 90 não, 1,10, né, o guarda-corpo, sendo 90 o tamanho do guarda-corpo, mas tem aqueles 10 centímetros ali, 10, 20 centímetros de distância do guarda-corpo para o piso. Então dá um total de 1,10. Mesmo assim, 1,10 fica abaixo do 1,50 da linha de corte da planta baixa. Então por isso que a gente vai usar aqui uma linha média fina. Eu vou pegar o centro aqui mesmo do pilar. Acho que isso tem que ser feito baseado em projeto, né? Só para representar aqui. Vou colocar aí o guarda-corpo aqui, o elemento do guarda-corpo. Tem mais ou menos ali de 3 a 5 centímetros, né? Vamos botar aqui uns 4 centímetros. Então eu vou dar um deslocamento de 2 para um lado, 2 para o outro. Mesma coisa aqui, 2 para um lado, 2 para o outro. Fica ali mais ou menos 4 centímetros. Marcado ali o guarda-corpo. Mesma coisa do lado de cá, ó. Fiz uma linha base, 2 para baixo. Marquei o guarda-corpo. Depois a gente vai usar ali os blocos também para dar uma caprichada no desenho. Mas em geral, essa é uma representação mais básica, né? Aqui no alpendre não tem, esse alpendre é uma varanda térrea, né? Não tem guarda-corpo porque ele realmente é aberto, tá? Ele é feito para poder ter acesso à casa aqui, então ele é aberto por ser térreo, né? Aqui com o meu primeiro pavimento é que tem essas divisões. Bom, vou fazer a mesma coisa agora, ó, só para relembrar. Vou fazer as paredes externas que são de 25, então vou pegar aqui o deslocamento, marco, ó, 25 e vou clicando nas paredes externas e sempre clicando para dentro, ó. Clico na parede, clico dentro, clico na parede, clico dentro, para evitar que mexer nas dimensões do ambiente, né? Feito isso, para ajustar aqui as quinas, a gente pode usar o fillet ou o trim, né? Então vou usar aqui o fillet, ó. Usei uma vez, para usar de novo, dá um enter, ele pega a mesma ferramenta anterior. Então, não tem que ficar voltando o mouse lá, né? Ó. Como é a mesma ferramenta anterior, eu vou só cada quina aqui, eu vou só clicando no enter e ele vai voltando aqui a selecionar a ferramenta fillet. Bom, agora eu vou fazer as divisões internas da mesma forma que a gente fez lá no térreo, tá? Eu vou fazer aqui mais rápido para poder não demorar o vídeo, mas é o mesmo processo que a gente fez lá no térreo. Ah, uma coisa interessante, ó, nesse caso aqui específico, o projeto foi feito de uma forma que as paredes aqui internas, elas são muito semelhantes às paredes lá do térreo, ó. Então repara que as divisões aqui, ó, lavatório, despensa, cozinha, ela é bem semelhante ao que a gente tem aqui em cima, ó. Lavatório, tem esse quarto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou basicamente aqui pegar essas paredes, só para a gente aproveitar, uma coisa que vocês podem fazer, percebendo essa semelhança, vocês podem pegar aqui e aproveitar, depois a gente só vai editar, tá? Só que para eu copiar daqui para cá, eu tenho que ter um ponto de referência. Vou usar como ponto de referência aqui uma quina que esteja nos dois lugares, essa quina de cá, essa quina aqui da escada. Então, selecionei, copiar, clico numa quina, clico na outra, ele transfere para mim o arquivo, ó. E agora eu vou só fazer os ajustes, por exemplo, aqui, fazer a abertura. Essa paredinha aqui embaixo dela tinha uma paredinha menor, né? Eu tenho que tirar. Ó. Então não deixem linha sobre linha, tá? Não fiquem fazendo linha sobre linha. Aqui a gente tem que tirar essa divisão, aqui tem que tirar essa. Aqui também, ó. A gente tem que tirar esse pedacinho, esse pedacinho. E é bom que já fique com as portas também criadas. Aqui ficou faltando essa linha que não veio. Essa linha da ferramenta, a parede, né? Então, e é bom que eu já agilizo aqui o processo, o trabalho, tá vendo? Só que ele tem um item extra que é essa paredinha de cá e lá embaixo essa paredinha de cá. Repara que essa paredinha aqui que marca esse quarto,
ele é a continuação aqui dessa paredinha que já estava feita aqui da escada, né? Então eu vou só estender a parede, ó. Uma outra, além de usar a ferramenta estender lá em cima, eu posso simplesmente clicar na linha, clicar no quadradinho aqui e esticar a linha, tá? Poderia usar o fillet também. Essa linha aqui agora eu vou dar um offset de 15 para baixo, porque repara, aqui, ó, nesse trecho ele é 15, lá é 25, aqui é 15. E eu vou com a tesourinha e vou cortar, ó. E eu faço o encaixe aqui, o arrematamento certinho, tá? Corta ali também. E para finalizar agora, vamos marcar aqui esse quarto. Esse quarto ele vai ter mais ou menos, vamos fazer aqui um corredor de mais ou menos 1 metro. Então vou usar aqui a parede do banheiro como referência, eu puxo 1 metro para lá. Aí vou esticar essa parede do banheiro. Depois dar um offset aqui de 15. E tenho aqui o quarto, tá? Volto a pegar a tesourinha lá, faço o fechamento aqui. Faço o fechamento aqui embaixo. E aí eu tenho as divisões. Aqui, ó, quando eu copiei do térreo para cá, ficou uma linha sobre linha aqui, ó. Dá pra gente perceber no AutoCAD, se vocês repararem no de vocês aí, que ela fica um pouco mais escura. Não sei se no vídeo vai ficar visível, mas aqui, ó, essa aqui tá clarinha, essa aqui tá bem escura. Então tem uma linha embaixo. Eu vou clicar e vou tirar essa linha pra gente evitar linha sobre linha, tá? E pra fechar aqui, pode só esticar a linha, eu pego o fillet ali, eu completa, pra ele ficar acertadinho, tá? Aqui também tem um detalhezinho pra arrumar. E é bom que ele já vem com a maior parte das pontas prontas. Bom, vou fazer agora os vãos aqui das portas e das janelas, da mesma forma que a gente fez no primeiro pavimento. Bom, aqui tá feito as marcações de portas e janelas, tá? Já fiz aqui as janelas que são do banheiro, tá vendo? Aqui no caso é um banheiro, aqui no caso vai ter um banheiro e um closet. Então eu fiz janelas semelhantes, tá vendo? Para janela, que são aquelas janelas que estão acima de 1,50 m de peitoril, tá? Para marcar aqui o closet, para marcar o banheiro e o outro banheiro social. Os quartos aqui, eu fiz eles todos com a janela aqui de 1 metro e... A mesma janela que eu usei lá embaixo, né? Com 1,60 m, janela bem grande. Fiz duas portas de correr para as varandas. Essa porta de correr aqui e essa de cá também com 1,20 m. E aqui as portas que dão pro closet, pro banheiro, pro banheiro social, e são todas de 70. E as portas que dão acesso à suíte e aos 2 quartos são de 80, tá? Então estão feitas aqui as marcações. Agora eu vou pegar os blocos lá e inserir os elementos aqui. Eu vou inserir móveis, portas, janelas com o arquivo de blocos, tá? Mas essa aqui é a base do desenho. Então já tem aqui a nossa base do desenho, com as paredes já prontas, né? Com a marcação dos elementos, onde vão vir os elementos aqui de porta e janela. Sei mais ou menos como é que são aqui, já tem os ambientes, né? Então a gente vai escolher lá os móveis certinho para colocar e depois a simbologia para a gente finalizar aí o detalhamento final da planta. Bom, terminadas aqui as paredes, vamos agora para a parte de detalhamentos do projeto. Vamos detalhar e refinar o desenho técnico, tá? Então a gente vai desde a parte aqui de móveis, portas e janelas, que são a parte de desenho, até a parte de simbologia, legendas, cotas, tudo que a gente precisa colocar aqui no projeto da planta baixa. Vamos começar aqui com as portas e janelas, com as esquadrias. Eu já disponibilizei para vocês aí da disciplina um arquivo que tem, tá vendo, os desenhos já prontos, eles são blocos paramétricos, tá? O que é um bloco paramétrico? Só para vocês conhecerem, ó. São os blocos que eu consigo editar de forma mais simples, ó. Então eu tenho aqui a setinha para poder aumentar o tamanho, tem essa outra setinha que abre aqui o tamanho da parede, do encaixe da parede. Essa setinha aqui, ó, inverte a posição da porta de forma automática. Você pode vir aqui, ó, colocar com soleira, sem soleira, com guarnição, sem guarnição, tem as opções aqui certinho. Então, é um bloco que já é parametrizado aqui, então ele já fica mais simples o trabalho, né? E você tem um desenho um pouco mais refinado, tá vendo? Tem maçaneta, tem outros detalhes aqui, o marco da porta. Fica um desenho um pouquinho mais refinado aí, na hora de montar a planta baixa. Então, eu recomendo que vocês usem. Mas se vocês forem no Google e colocar lá blocos de AutoCAD, vocês vão encontrar vários sites que disponibilizam blocos aí gratuitos e pagos. Então tem uma comunidade muito grande, já são mais de 30 anos que o AutoCAD é utilizado aí na área da construção civil. Então vocês vão encontrar muita coisa disponível aí da nossa área para usar nos desenhos, tá? Mas vamos lá, vamos começar aqui, ó. Vou fazer as portas primeiro, então vou pegar essa porta de abrir, copiar e vou colar aqui, ó. Primeiro passo aqui eu vou ajustar as dimensões, então eu tenho que essa parede aqui é uma parede de 25. Sei que esse tamanho é 90.
E a posição da porta que está invertida aqui, eu vou inverter com a setinha, ó, para botar na posição correta. Depois eu vou vir aqui, ó, mover e vou encaixar. Cuidado que o marco aqui, ó, os 90 são de um lado a outro aqui do vão, tá? Então a gente não pega aqui fora do marco, a gente vai pegar aqui dentro do marco, para que o vão se mantenha com 90. Ó, peguei no centro, encaixei no centro, poderia ter pegado na ponta ali também, tá? Encaixado na ponta. Então é muito simples, eu vou fazer mais uma porta, copiar, colar. Essa aqui agora é de 80, a parede aqui é de 15, a porta é de 80. A posição já está correta, eu vou mover, vou encaixar aqui no vão, tá? A gente também tem aqui no caso uma porta de correr. Então vou pegar aqui o modelinho da porta de correr, copiar, colar. Bom, aqui está a porta de correr. Na setinha aqui eu vou ajustar o tamanho. Na setinha para baixo aqui eu vou ajustar o tamanho da parede, onde ela vai ser encaixada, né? E agora eu vou encaixar ela ali. Aí só uma questão aqui em relação a essa porta de correr. A gente tem que contar alguns detalhes aqui da esquadria. A gente quer uma porta de 120, tá? Só que a gente vai acrescentar aqui, ó, 4,5 a mais, por conta de alguns detalhezinhos ali para fazer o encaixe perfeito, tá? Então, eu queria uma porta de 120, botei 124,5. Agora eu vou mover aqui dessa quina para cá e ela encaixa perfeitamente, tá? Bom, o último ajuste aqui, pessoal, que a gente tem que evitar linha sobre linha no AutoCAD. Não é interessante a gente ter, também tem uma linha, a linha do próprio desenho do bloco e a linha da parede lá atrás, ó. Então, nesse caso, o que eu vou fazer é tirar o da parede. Então, repara, ali como vai ter o marco, então a parede vai vir só até aqui, ó. Vamos tirar a linha do marco para a gente evitar essas linhas, esses desenhos com linha sobre linha, tá? Vou fazer aqui novamente, ó. Tirar essas duas linhas. Fazer de forma aqui mais manual, para vocês verem certinho, ó. Então é só o trabalho aí de deixar o bloco mais organizadinho, tá? Bom, tá aqui o desenho. Vou fazer agora as outras portas do projeto e já volto aí. Agora vamos fazer as janelas, tá? Mesma coisa, vou voltar lá nos blocos, vou selecionar. Vocês podem fazer o desenho de forma mais simples, podem utilizar outros blocos, tá? Mas a gente tem que representar aqui as janelas. Basicamente, o básico seria o quê? Indicar aqui a marcação das paredes em vista, né? Parede do peitoril e da esquadria do vidro aqui da janela, tá? Vou pegar aqui um bloco um pouquinho mais caprichadinho. Esse aqui, ó, que são janelas de duas folhas, que é o modelo que eu quero usar. Vou copiar, vou colar aqui, tá? Outra coisa que esses blocos têm, ó, ele já vem com essa tag aqui automática. A gente vai trabalhar com essa tag de uma forma um pouco diferente. Então eu vou retirar aqui nos blocos, ó, quando você vem nessa setinha de fora aqui, ó, você pode tirar a tag, tá vendo? Que a gente vai trabalhar isso de forma um pouquinho diferente aí. Então aqui é a mesma coisa, vou vir aqui, vou reduzir. A gente tem uma janela aqui de 160 de tamanho. E ela vai estar encaixada aqui numa parede um pouco mais larga, que ela tem 25, tá? Mas aqui, pessoal, eu vou pedir para vocês, a parede tem 25, a gente vai adicionar mais um aqui, tá? 26. Um centímetrozinho a mais aqui, porque ela tem uma sobra da pingadeira aí da janela, tá? E essa pingadeira vai ficar pro lado de fora da janela. Então eu vou mover aqui, vou mover agora a janela que eu editei. Vou pegar aqui a quina e vou encaixar aqui no local. Lembrando que essa janela aqui, diferente da porta, que tem a questão lá dos marcos e tal, essa janela aqui ela vai encaixar certinho aqui dentro do vão da janela, tá? Eu vou só retirar aquela linha aqui de parede para a gente evitar linha sobre linha. E aí na parte de fora aqui tem o detalhe da pingadeira, tá? Janela de correr. Vou usar essa mesma janela aqui agora nos outros ambientes. Bom, janelas feitas, tá vendo? Eu já inseri aqui as janelas, elas são muito simples de editar. Lembra de tirar aquela linhazinha extra, tá? E ela ficar um pouquinho para fora aqui, aquele 26, né? Para marcar aqui a pingadeira da janela, sempre lá de fora a pingadeira. E aqui para finalizar tem essa janela
da, da escada, que ela vai ser uma janela fixa, pivotante, vai ser uma janela de um modelo diferente, tá? Ela tem mais ou menos ali o mesmo modelo de esquadria, mas o tipo de abertura é diferente. Em vez de ser janela de duas folhas, ela vai ser uma janela fixa aqui. Então, ela não vai abrir, né? Vai ser mais para iluminação e para visualização da parte externa aqui da casa. Então, eu vou pegar aqui o modelinho, ó, é bem semelhante, né? Só que agora a janela modelo fixo, né? Mesma coisa, eu vou tirar ali a tag que a gente não vai utilizar. Vou editar aqui os tamanhos da janela. Nesse caso, a gente tinha colocado aqui a janela de 90. Então, aqui no tamanho da janela, vou colocar 90. Na abertura aqui para fora da janela, a parede é de 25. Vamos botar uma a mais. 26. Aqui a janela. Vou rotacionar ela agora. Bom, finalizei agora as janelas. Fiz uns ajustes aqui, tá? Em relação ao bloco original. Só para manter mais ou menos o padrão, tá vendo? Eu tirei algumas linhas, fiz alguns ajustes, limpei algumas coisinhas, ajustei aqui o tamanho da pingadeira para ficar padronizado. E o de cá eu mantive mais ou menos o mesmo padrão, tá vendo? Adicionei a pingadeira. E organizei os outros desenhos para que os blocos fiquem padronizados aqui, tá? Mas é basicamente isso. Eu peguei aqui o bloco, inseri o bloco desenhado, ou se vocês preferirem, vocês podem desenhar de forma simplificada a janela naquele padrão, tá? Bom, feitas as janelas aqui agora, vamos para a parte de simbologia, tá? Então a gente tem que indicar aqui algumas coisas no projeto. Vamos fazer a projeção A gente vai ter que terminar aqui a questão da proposta de garagem, projeção do telhado. Depois vamos inserir aqui a escada e os detalhamentos da escada. E por fim a simbologia, cotas, símbolos, linhas de corte, indicação de área, indicação de nível, indicação de materiais. E fazer complementar aqui ao desenho as tabelas de esquadria e tabelas de materiais, tá?